Então vamos iniciar a aula de hoje. Na aula passada a gente estava olhando os circuitos resistivos, falamos um pouquinho de tensão, corrente e resistência. Na aula retrasada de sexta-feira a gente tinha falado também, iniciou, né, introduziu-se a parte de circuitos elétricos, né? E na aula passada aí a gente investigou um pouquinho mais algumas características aí de circuitos, onde eu tenho resistores, né? Falamos sobre a associação de resistores em paralelo, em série. E na aula de hoje a gente vai fazer um exercício aí para fixar bem essa parte. E aí a gente finaliza essa primeira parte aí da disciplina. Então nesse exercício aqui, nesse exemplo, ele quer saber qual que é a corrente que circula nesse ramo aqui, certo? Tem uma corrente, tem uma fonte aqui, né? Essa fonte aqui vai estar circulando uma corrente do mais para o menos, né? Essa corrente vai ir por todos os caminhos possíveis, né? Onde ela possa sair do mais e ir para o menos, então ela vai percorrer esse caminho aqui, certo? Uma parte da corrente, outra parte da corrente vai percorrer esse caminho aqui, outra parte da corrente vai percorrer esse caminho aqui, outra parte da corrente vai percorrer esse caminho aqui, outra parte da corrente vai percorrer este caminho e uma outra parte vai percorrer este caminho aqui, né? Como é que eu posso determinar qual é a magnitude da corrente que vai circular por este caminho aqui? Para mim descobrir qual que é a corrente que vai circular por este caminho aqui, eu vou ter que saber qual que é a resistência desse ponto aqui até esse ponto aqui, né? Então eu vou ter uma resistência aqui, certo? Certo? E a partir dessa resistência aí eu vou estar podendo calcular minha corrente, né? Dado que eu tenho uma tensão de 40 volts e se eu souber qual que é a resistência total desse caminho aqui, né? Eu preciso saber qual que é a resistência total desse caminho aqui. Para mim, então, utilizar a fórmula, né? Que corrente é igual a tensão sobre resistência. Então a gente vai por partes aqui, até vamos ir desmembrando esse exemplo aqui, esse exercício, até que a gente possa encontrar qual que é a corrente que circula nessa parte aqui do meu circuito. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só pegar aqui uma borracha. Vai ficar mais fácil de visualizar o que eu vou estar fazendo aqui. Desenhar essa. Acho que é essa aqui. A primeira a gente vai descobrir então qual que é essa resistência aqui, né? Deixa eu ver se estou gravando já. Tô gravando. Às vezes eu esqueço de gravar. A gente vai descobrir qual que é essa resistência aqui. Certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ohms. Então vamos ir redesenhando esse circuito quantas vezes for necessário para que a gente possa estar simplificando, né, a análise. Eu tenho mais e menos. Aqui eu tenho um resistor aquele de 1 ohm. Aqui eu tenho outro de 1 ohm. Esses dois aqui, né? Esses dois aqui eu vou somar. Então eu tenho 2 ohms. Eu tenho 2 ohms. Então aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Vamos botar aqui 1 ohm. 1 e 2. Certo? Que mais? Eu tenho aqui um de 1 ohm. Depois esses 4 aqui, 1, 2, 3, 4, eu vou juntar. Em um só, né? Que vai estar aqui. E aqui eu tenho mais esse outro aqui, né?
certo? Então aqui eu tenho 4 ohms, né? 2 ohms, 1 ohm, 1 ohm, aqui eu tenho 1 ohm, aqui eu tenho 1 ohm, certo? E aqui eu tenho toda a outra parte, aqui eu tenho mais 4 ohms aqui, né? Nessa parte aqui do meu circuito. Aqui eu tenho mais 4 ohms. Aqui eu tenho 4. Certo? E aqui eu vou ter mais um ramo, né? Que é esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse segundo aqui. Aí vem pra cá. Esses dois aqui eu também vou somar. Certo? Vou colocar aqui sendo igual a 2 ohms. Então aqui eu tenho mais 1 ohm. Aqui eu tenho 1 ohm. Esses dois aqui eu posso somar que estão em série, né? Em série eu posso somar diretamente. Então aqui eu vou ter 2 ohms. Então já conseguimos simplificar um pouco o nosso circuito. O que mais a gente pode fazer? A gente pode encontrar o paralelo desses dois aqui e desses dois aqui, né? Que vai ser o mesmo. E desses dois aqui de fora. Esses dois aqui de fora estão em paralelo, né? Eu posso tentar encontrar o paralelo deles. A resistência em paralelo equivalente, ela é igual a R, vou botar aqui, a resistência equivalente é igual ao resistor 1 vezes o resistor 2 dividido por R1 mais R2. Certo? Então eu vou ter aqui a minha resistência equivalente que eu posso estar calculando. Então vamos calcular qual que é a resistência equivalente desses dois aqui e desses dois aqui. O que eu quero, aonde eu quero chegar aqui? Eu quero saber qual que é a tensão nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Se eu souber qual que é essa tensão, né, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui, se eu souber qual que é a tensão que está aplicada a esses dois terminais aqui, eu posso encontrar qual que é a corrente que circula para esse ramo aqui, certo? Uma vez que eu tenho já conhecido qual que é a resistência total equivalente desse circuito. Dessa parte aqui, né? Então eu vou ter que dar uma simplificada nesse circuito para mim poder saber qual que é a minha tensão, para depois eu estar abrindo novamente, né? E encontrar a minha corrente naquele segmento do circuito lá. Então aqui eu tenho 1, 2, né? Vamos fazer a resistência equivalente desses caras aqui. Então meu REQ desses dois aqui é igual a 1 vezes 2 dividido por 1 mais 2. Que é igual a 2 dividido por 3. Que dá 0,66. 0,666. E aqui eu também vou ter 0,666, né? Certo? E agora eu vou fazer a resistência equivalente entre esse 4 e 4. Vai ser 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Que dá 2, né? Então vamos redesenhar nosso circuito. Vamos redesenhar. Eu vou ter agora o seguinte. Eu vou ter aquele resistor de 1 ohm ali em cima. Eu vou ter minha fonte aqui. Mais e menos. Eu vou ter um resistor equivalente que eu posso puxar para qual lado que eu bem entender, né? Do paralelo dos dois lá fora. Vou botar para cá.
Opa, aqui tem mais um resistor. Aqui eu tenho mais um resistor. Né? Esse aqui eu tô mantendo, esse aqui eu tô mantendo, e esses dois aqui eu fiz o paralelo e joguei pro lado de cá, certo? Então esse aqui agora é 2 ohms. Esse aqui é igual a 1 ohm. Esse aqui é o mesmo 1 ohm. E aqui então, né, eu fiz o paralelo desses dois aqui, deu 0,66. E esses dois aqui, uma vez que eu fiz o paralelo, eu vou ter somente um resistor aqui, né? Aqui no meio, aqui equivalente de 0,66, mais um, eu vou ter 1,66, correto? Então, desse lado aqui eu tenho 1,66. Um ponto 66 aqui. E 1,66 do outro lado, né? Uma vez que eu tenho 0,66 aqui, mais um, também eu vou ter 1,66. Eu tenho 1,66. Um ponto 66 em ambos os lados. Então, o que eu tenho conectado na minha fonte aqui? Eu tenho esse resistor de 1,66 em paralelo com esse de 1,66. E esses três resistores aqui estão em paralelo com a minha fonte. Certo? Então, se eu fizer a série desses três aqui, eu vou ter um resistor equivalente que vai estar em paralelo com esses três aqui. Vamos fazer isso aí para poder enxergar aí melhor aí, né? Ô, professor, antes de avançar, pode eu tirar uma dúvida? Pode, pode. Por que que esse resistor aí, o da extrema direita, ele ficou 2 ohms e ao invés de 4 eu me perdi nessa parte? Porque eu fiz o paralelo aqui, né? Eu fiz aqui, ó. Esse entre e o outro lá. Eu fiz dois. Eu fiz 4 vezes 4 dividido por 4 mais Não, não. 4, né? Tá. Paralelo dos dois lá, né? Eles Eu estão em tinha paralelo. esquecido da esquerda lá. 4 mais 4. Isso aqui é igual a 2. Isso aí. Não, entendido agora. Aí eu botei, né? Ele. Eu achei o equivalente e deixei no lado direito aqui, né? Podia ter deixado do lado de lá se eu quisesse, né? Não, não, não. Não Sim, muda sim, nada. entendi. O que importa é poder enxergar aí que eles estão em paralelo, né? Então agora eu vou ter aqui, né? Se eu quiser, eu posso. E disso aqui eu vou juntar esses caras aqui. Eu vou juntar esses aqui, ó. Estão em série, certo? E eu vou deixar tudo paralelo do mesmo lado aqui. Então eu tenho aqui minha fonte. Eu tenho a minha fonte. Mais e menos. Eu tenho um resistor aqui de 1,66. Eu tenho outro aqui de 1,66, né? Eu vou ter outro aqui de quanto? Esse aí vai ser 4. 4 ohms. Vai ser a série de todos. Então, a corrente que circula... Com a corrente que circula aqui, né? Nesse ramo aqui, eu posso saber qual que é a queda de tensão em cima desse resistor aqui. Como? Tá, aqui eu tenho 1,66, né? Não me interessa, mas só para botar aqui. 1,66. E aqui também eu vou ter 1,66 ohms, né? Cada um aqui. Mas aqui não me interessa como eles estão em paralelo aqui. Eu não vou querer calcular qual a corrente que vem para cá. Então eu sei que aqui, nesses terminais aqui, ou seja, entre esse terminal aqui e esse terminal aqui, né? Que é o mesmo, né? É o mesmo terminal que esse aqui, que é o mesmo ponto que aqui, né? Mas o que me interessa saber é a corrente que circula aqui,
certo? É a corrente que circula aqui. E não aqui. Eu não quero saber qual corrente que circula aqui. Não me interessa, né? Não foi isso que o exercício pediu. Eu não quero saber qual corrente que circula aqui. E também não quero saber qual corrente que circula aqui. Quero só saber a corrente que circula aqui, ó. Essa corrente que eu quero saber. Para mim calcular a corrente aqui, então, né? Aqui eu tenho uma fonte de 40 volts. Então a minha corrente aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 40 dividido por 4. Certo? 4 ohms, aqui é 40 volts. Então eu vou ter o que aqui? Uma corrente de 10 amperes. Deu para pegar aí, ô Gabriel? Deu sim. Entendido. Só que eu preciso saber qual que é a tensão que está aplicada nesse cara aqui, ó. Porque agora eu descobri que tem 10 amperes que circulam nessa parte externa aqui. Só que não é ainda o ponto que eu quero saber. Porque essa corrente de 10 amperes, que aqui é no meu circuito simplificado. No meu circuito aqui, eu sei que 5 amperes circulam para cá, né? E 5 amperes circulam para cá. Como é que eu sei disso logo sem calcular? Eu sei disso por causa que eu tenho as mesmas resistências, né? Aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 1 e aqui tem 1. Então eu posso ter certeza que aqui eu vou ter 5 amperes. Que é onde a gente quer saber, né? Esse resistor de 4 ohms aqui é a série desses 4 aqui. A corrente aqui vai ser a mesma daqui e vai ser a mesma daqui, né? Então eu já tenho resposta. Que aqui, né? Nesse ramo aqui, eu tenho 5 amperes. Deu para entender? Sim, sim, é sempre. Essa divisão é sempre proporcional, claro, quando o desenho deixa entender, proporcional ao número aos resistores e os ohms neles. Exato. Nesse caso, eu tenho igual, né? Sim, sim, mas se fosse Nem sempre vai diferente, acontecer daí isso. teria. Claro. Mas uma outra forma de nós chegar nesses 5 amperes sem ter que saber quanta corrente que vem para cá. Porque aqui eu sabia, né? Que metade vinha para cá, outra metade vinha para cá. Mas como é que eu vou saber qual que é a corrente que vem para cá sem saber, sem ter que calcular o outro lado? Nesse caso aqui eu não precisei calcular. Se fosse diferente, eu teria que calcular qual que é a corrente que vem para cá, que não ia ser a metade. Como é que eu vou calcular se não fosse a metade? Se não fosse a metade, né? Caso esse resistor aqui não fosse igual a esse, né? Esse aqui fosse 3 ohms, aqui fosse 2 ohms, por exemplo, né? Eu teria que fazer o quê? Eu sei que 10 amperes é a corrente que circula nesse ramo aqui. Certo? Certo. Então eu vou calcular, né? Eu sei que nesse ramo aqui eu tenho 10 amperes. Nesse ramo aqui. Então eu quero saber qual que é a queda de tensão nesse resistor aqui. Como é que eu posso saber qual que é a queda de tensão nesse cara aqui? Fazendo o seguinte. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Então se eu fizer 10 amperes, né, que aqui. 10 vezes 2, eu tenho uma tensão de 20 volts. Eu tenho uma queda de tensão nesse resistor aqui de 20 volts. O que quer dizer? Que nesse paralelo aqui, entre esses dois, né, porque esse resistor de 2 ohms, ele representa o paralelo desses dois resistores aqui. Desse D4 aqui e 4 aqui. Então eu sei que nesse ponto aqui e nesse ponto aqui eu tenho 20 volts de queda de tensão. Vejam que aqui, né, no momento que eu passo por esse resistor aqui, eu vou ter uma queda de tensão aqui, uma queda de tensão aqui. Então eu já sei que aqui e aqui eu tenho que são 20 volts. Que são esses pontos aqui, ó. Eu sei que aqui é 20 volts
eu sei que aqui é 20 volts. Se eu sei qual que é essa tensão, eu posso calcular a corrente que circula para cá. Como eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores, tem 4 ohms. Então, qual que vai ser a minha corrente? Vai ser igual a 20 volts dividido por 4 ohms. Que eu vou ter o quê? Os meus mesmos 5 amperes. Dado que eu tenho a tensão nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Entendido, então. Bem tranquilo, né? Isso aqui não Tranquilo, tem muito tranquilo. problema. Certo? Então aqui a gente fecha, pessoal. Fecha aí a nossa primeira parte da disciplina. Deixa eu ver aqui o plano de ensino. Passou rápido, né? Passou rápido, né? É que final do ano é sempre assim, né? Final do ano Sempre na correria. sempre fica. Deixa eu ver aqui a aula de hoje, ó. A aula de hoje é o trabalho 3. O que é a unidade 7? Deixa eu ver aqui. Unidade 7. Lei de Gauss do magnetismo. A parte final aqui da matéria é a lei de Gauss do magnetismo, né? A gente deixa aí pra volta e a gente tá vendo isso aí. Nós já vencemos bastante carga horária aqui. Aqui no nosso, a gente viu coordenadas cartesianas, né? Tem alguns pontos aqui que a gente pode ver, mas a gente já viu integral de volume, superfície, linha. A gente não viu isso aqui ainda, né? Eu quis deixar mais pro final. Gradiente divergente rotacional. Mas a gente passou aqui por carga elétrica, corrente elétrica, né? Campo e potencial elétrico, resistência elétrica, constante de elétrica e lei de Gauss, a gente falou da lei de Gauss, capacitância e energia eletrostática, lei de Gauss do magnetismo, né? Que é a unidade 7 que falta para nós ver. Então isso aqui a gente vê na volta, tá? Vai dar tempo tranquilamente ver isso aqui. A parte final aqui. E aí então eu vou deixar um trabalho aí dessa segunda parte aí, que é capacitância. Na verdade é potencial elétrico, né? Que a gente não viu no primeiro. Resistência elétrica, corrente elétrica, capacitância e circuitos elétricos, que é essa última parte aí que a gente viu nas últimas aulas. Então, aí, com esse segundo trabalho, a gente já consegue fechar bastante coisa aí. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, como é que tá de trabalhos aí, né? Eu dei um trabalho até agora, né? Foi. Bom, eu acho que foi, pelo menos eu fiz um. Foi só um trabalho. Se tivesse dois, eu tomava um susto. Não, foi só um trabalho. Aí eu vou ter que fazer 2 trabalhos aí dessa parte aí que a gente viu. Mas aí eu vou deixar um agora e depois na volta eu deixo mais um. Logo quando a gente voltar, eu deixo mais um. Né, que é o trabalho 3. E o trabalho 4 a gente deixa aí mais pra frente. Aí talvez a gente faça só 4 trabalhos, né? Vamos ver. Quando eu corrigir ali, quando eu trabalho 1, ver como é que vocês estão indo, aí de repente eu faço só 4. Então tá certo, Gabriel. A gente termina aí a nossa primeira parte da disciplina. A gente volta aí agora só ano que vem, que é dia 8, porque dia 1º é dia não letivo, né? Então a gente volta dia 8. Eu vou estar deixando aí esses trabalhos aí para vocês. Vou ter que ver antes se eu vou deixar um ou 2, mas a princípio só um mesmo. E aí na volta eu deixo mais um. Mas eu vou ter que ver certinho isso aí ainda. Esse final de semana eu já posto aí os trabalhos. E aí eu quero corrigir aí antes do final do ano o trabalho 1, aí deixar tudo que a gente já fez aí já com correção. Tranquilo, então. Bom final de ano pra ti aí. Um Feliz Natal, um próximo ano novo. Obrigado aí pro senhor e sua família também. Tudo de bom e bom descanso. Se é que vamos ter muito descanso, né? Mas. Muito difícil aí ter um descanso no final do ano aí. Professor que tem que lançar nota, lançar frequência, lançar um monte de coisa, mas um pouquinho dá para descansar. Certo? Um abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até breve.